pessoal, nossa primeira videoaula. Na última semana de aula presencial, nós estudamos a carta aberta, que é um gênero textual. Hoje nós vamos estudar outro gênero textual chamado crônica. A crônica, tá? A palavra crônica vem do grego cronos, que significa tempo, e do latim, que significa cronologia, acontecimentos históricos. Então, antigamente ela tinha essa visão mais de fatos dentro de uma ordem cronológica. Por isso que talvez vocês vão poder relacionar com as Crônicas de Nárnia, por exemplo. Porém, o livro Crônicas de Nárnia, né, é um romance. Ele não é um livro de crônicas. O título ele só remete a essa ideia de fatos que seguem uma cronologia. Então, quais são as características, o que na verdade é uma crônica, certo? Então, a crônica ela é um texto curto, que ela fala sobre fatos do nosso cotidiano. O escritor, ele geralmente observa esses fatos, algo que ele achou interessante, que incomoda, que ele pensa fazer uma reflexão, e ele utiliza esse fato para produzir o seu texto. Então é um texto com uma linguagem simples, uma linguagem mais coloquial, mais próxima do leitor. Geralmente, eu posso fazer uma crônica utilizando uma ironia, um deboche, né? Uma reflexão. Eu posso usar o humor dentro da minha crônica. Outra característica é que ela é um texto jornalístico. Ela é publicada em jornais e revistas. Provavelmente, quem assiste jornais, telejornais, já observaram alguns jornalistas, né, fazendo uso de crônicas para fazer, digamos assim, uma crítica. Também é comum. E as crônicas, né, elas estão sempre caminhando entre essa ideia do jornalístico, que trabalha mais com essa questão da realidade, de fatos que são mais recentes, né, que é uma das características que eu coloquei aqui, e também com o literário, que quando é literário, por mais que eu utilize um fato recente, esse fato, digamos assim, ele não tem uma vida curta. Eu posso ler essa crônica literária muito tempo depois e esse texto ele continua sendo um texto interessante, certo? Existem, então, vários tipos de crônicas. Nós vamos analisar rapidinho 3 tipos de crônicas, né? As essenciais, digamos assim, que seria a crônica jornalista. A crônica, quando ela é publicada no jornal, ela tem essa ideia mais de base em fatos recentes. Então, o que aconteceu naquele momento e ele produz o seu texto, certo? A crônica histórica, ela vai trabalhar mais com essa ideia de acontecimentos históricos, no qual você pode ler essa crônica tempos depois para compreender situações. E a crônica humorista, aquela crônica que vai provocar o riso, que ela é mais leve, mais descontraída. Por enquanto, nós vamos ficar dentro da ideia da crônica jornalista, ou seja, jornalística, que nós vamos fazer análise textual, que nós vamos trabalhar um pouquinho com ela nesse período, certo?